Olá, professor Haroldo. Eu quero mostrar para vocês a segunda etapa do nosso projeto Alegria no Futebol. Nós temos aí o Tonecine, que é o nosso slogan aqui do nosso trabalho. E vou colocar para vocês aqui a última etapa do nosso futebol, que é a nossa proposta, e tem o título Alegria no Futebol. Na primeira etapa, eu disse a vocês que são 10 bandeirinhas e os dois juízes, obviamente o juiz de campo e o juiz titular, né? Bom, o que é que eu quero mostrar para vocês? Em cada parte do campo é um bandeirinha. Esse bandeirinha tá amarelo e vermelho. Ele vai utilizar isso aqui. Vou até pedir aqui o nosso amigo para nos ajudar. Então, aqui é um bandeirinha, você está acompanhando, né? Aqui outro bandeirinha, são dois, né? Aqui no lateral direito, esquerdo, outro bandeirinha. Lateral direito, outro bandeirinha, né? 1, 2, 3, 4. Aqui outro bandeirinha, 5. Outro bandeirinha, 6. Outro bandeirinha, 7. Outro bandeirinha, 8. Aí tem o juiz do campo e o juiz auxiliar. Tá bom? Agora, para que, você poderia me perguntar, para que tanto bandeirinha? Certo, seu Haroldo. A sua ideia, ela é uma ideia curiosa, né? E eu fiquei curioso agora e vou lhe perguntar para que esse tanto de bandeirinha ao redor do gramado aqui. Porque o juiz é muito autoritário das vezes. E para isso ele não vai ter tanta autoridade. Não é que nós vamos tirar o seu direito, tá? O seu poder, mas necessariamente ele vai ser auxiliado como se fosse um supremo, digamos assim. Ok, então vamos lá. Diga aí onde é uma falta. Vou dar um exemplo aqui. Se tiver uma falta aqui no meio, aqui, senhor. Bem aqui. Em que os auxiliares podem estar ajudando o árbitro principal aí, senhor Haroldo? Aqui e o outro lá. Isso. Outra falta. Ah, outra falta, né? Hum. Vou colocar uma aqui. Vamos supor que tem uma aqui desse lado aqui. Com essa falta aqui, são dois auxiliares. Quais são os mais próximos da falta? Esse e o outro aqui. Certo. Mas se você disser assim, e o juiz apitar, e o que é que você vai fazer? Exatamente. Se ele apitar, tem que ter pelo menos um, né, ou dois auxiliares com sustentação na bandeira. Se não tiver, o apito dele não valeu. Então, no caso, tendo a falta aqui, Sim. os assistentes, imediatamente, eles têm que levantar a bandeirinha, né? Todo tempo tem três, ou seja, dois auxiliares e o juiz. Eles têm que ter dois para poder valer. Quando tiver um lance de pênalti aqui dentro da área, né? Um lance de pênalti, quem poderia aqui ajudar nesse caso, desse lance do pênalti? O assistente daqui, o outro daqui, o de lá, o outro daqui. Pode ser. Pode? Pode, exatamente. Mas aí os quatro têm que tomar uma decisão. Não, obviamente é rápido. O lance de pênalti geralmente quer uma revisão do VAR. O VAR pode revisar, mas vai os três para a câmara. Os três. Os três daqui, ó, o mais perto. Tá? No caso, exato. Esse, ou se for o caso, aquele lá, o juiz pode No caso solicitar. foi do lado de O cá. juiz pode solicitar mais gente para atender. E o VAR, por último, a revisão. Entendeu? Entendi. Então, o que é que eles vão fazer? Ele vai pegar, se é pênalti, Levantar a bandeirinha. bandeirinha. Como é cartão vermelho e cartão amarelo, que nós vamos falar depois. Certo. E agora eu vou falar porque o nosso projeto dificilmente vai sair 0-0 a partida. Uma boa pergunta, senhor Haroldo. Conte aí para os nossos amigos. Você falou que durante essa partida de futebol aqui, não haverá mais 0-0 na sua ideia. Na minha ideia é difícil, mas pode acontecer. E eu também, antes aqui nos bastidores, você me falou, mas por que eu queria que mudasse esse negócio de 0-0? Aí eu fui perguntar para você e você me falou que, às vezes, um estádio, vou citar aqui como exemplo o Maracanã, né? Lá cabe 60 mil torcedores. Muita gente. E aí, no dia, um exemplo, no dia de um clássico carioca entre 0-0. e Vasco, você vai lá e paga um ingresso caro, né? E chega no final do jogo e sai 0-0. Eu
estruturou aqui uma situação do escanteio. Eu vou dizer a vocês que um escanteio é o seguinte, vamos dizer que esse aqui é o time A e aqui é o time B. Tem direito de sofrer seis pênaltis, tanto faz, sem ser consecutivo, ou de um lado direito ou do lado esquerdo. Como? Digamos que esse time A sofreu seis escanteios, tá? Como eu disse, não precisa ser consecutivo. Esses 6 escanteios, o que é que vai acontecer? Vai ter o penão. O penão. É. E a ideia? A ideia, como esse penão, aqui é o pênalti, a marca, digamos aqui, a marca do pênalti. O penão, eu vou colocar aqui 3 metros depois da marca do pênalti. 3 metros depois da marca do pênalti. Penão, sofreu o penão. Então, aí que já começa um gol. É como se fosse o tiro livre, né? Que tem lá no futsal. Tem Não é tiro livre, sabe por quê? Porque o goleiro vai ficar aqui. Certo. Tiro livre porque vai ficar o Não, goleiro. o cara vai fazer, para fazer o gol. Entendi. Entendeu? Não é tiro livre. Muito bem. Por etapa, né? O primeiro tempo. E o segundo tempo, professor? Eu digo segundo tempo, se você tiver 1, 2, 3 ou 4 ou 5 escanteio, se você sofreu, vai para o segundo tempo. No segundo tempo, na hora que você fizer os seis escanteios, que você sofrer, aí vai ter o penão. Aí pronto, esquece isso aqui. Mas tem uma outra dúvida aqui, senhor Haroldo. Diga. Digamos que aí o time A completou o 6º escanteio e ganhou lá o penão, né? Ele sofreu. Quem vai bater o penão é o time B. Ele sofreu. Ele sofreu 6 escanteios. Certo. Tá? Entendi. Ele não sofreu 6 escanteios no primeiro tempo. Então vai para o segundo tempo com quantos escanteios? 1, 2, 3, 4 ou 5. Certo. Entendeu? Não pode ir com 6. E aí Sim. favorece o time B. A marcar o penão. A marcar o penão. É. Mas e aqui? Como é que acontece com o time A se o time B também fizer? Mesma Tem coisa. um penão, Mesma vai ter um coisa. penão Se ele pra ir tiver lá, né? seis escanteios aqui, vem para cá o penão para o time A vai cobrar aqui. Certo. Bom, pessoal, olha, eu gostei da sugestão aqui do seu Haroldo. Eu acho que, assim, vai melhorar, mas é complicado, seu Haroldo, porque tem que ter bastante treinamento, né? Assim como também tem o VAR no futebol. Não foi de uma hora para outra que foi aplicado o VAR no futebol, né? Então, para isso aqui, precisa ter um treinamento com os assistentes, o árbitro principal e também com o VAR, né? Todos entrando ali em sintonia, né? Para dar certo. Para finalizar aqui, a sugestão para a galera daí de casa entender mais ou menos o que foi explicado aqui, seu Haroldo, na sua sugestão para a melhoria do futebol, a ideia será que num clássico carioca entre Flamengo e... citar aqui o nome, Flamengo e Vasco, a ideia é que não saia 0-0. E com essas sugestões, possivelmente, será difícil sair um 0-0. Sai por causa dos escanteios. Dificilmente você não vai, ou no primeiro tempo ou no segundo tempo, sai 2 gols de penão. A não ser que você tem aí uma observação maior, porque às vezes o penão, como é longe, aí você tem que ser bom para poder fazer o gol. Porque se a gente for olhar... E nem tomar muito tempo. 3 né? metros, seu Haroldo, da marca penal até 3 metros, assim, vai ficar um pouco distante também. Pois é, por isso que você vai ter que se especializar. O cara não tá naquele psicológico bom do dia, né? E às vezes ele vai cobrar e o goleiro pode até pegar. Né? Então nós podemos encerrar essa nossa participação aqui. Podemos sim, ficou bem esclarecido. Espero que vocês aí de casa tenham entendido aí a sugestão e a ideia do professor Haroldo. E é isso aí, pessoal. Tamo junto aí. Aí nós vamos agora para onde? Cartão vermelho, cartão amarelo e expulsão.